formada em educação física, atuou como professora, conselheira tutelar, é mãe de 2 meninos e foi eleita agora para o primeiro mandato na Câmara Municipal de Timbó e já escolhida para ser procuradora especial da mulher. O MistoCast recebe hoje a vereadora Thelma Lenzi. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, agradeço o convite por estar aqui. Seja bem-vinda ao nosso podcast, o primeiro podcast, então. O primeiro, obrigada. Seja bem-vinda para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. A gente já estava conversando aqui antes de gravar, falando um pouco da nossa vida de mãe, né? A Thelma tem 2 meninos de 6 e 12 anos e agora tem mais esse desafio agora na política, né, Thelma? Eu vou começar pelo mais factual, que foi assumir a procuradoria, né? Então, como é que foi essa escolha e como é que funciona a procuradoria para quem não conhece ainda? Então, tive o convite pelo presidente da Câmara, né, para assumir, juntamente com a vereadora Andréa. Então, assim, a procuradoria é mais um acolhimento para a mulher vítima de violência. Pode procurar para a gente fazer as orientações. A demanda ainda está caminhando, já fizemos alguns atendimentos, né? Mas é num sentido de acolher a mulher, orientar, encaminhar, se ela necessitar de algum atendimento psicológico, psicossocial, às vezes até da delegacia para um registro de boletim de ocorrência. É uma forma de acolhimento e orientação. Porque muitas vezes, é importante ter essa porta de acolhimento. A mulher que está numa situação de violência, muitas vezes ela não sabe nem por onde começar, né? E talvez a própria delegacia seja um ambiente hostil naquele momento em que ela está tão vulnerabilizada. Então, quer dizer, essa mulher, ela pode bater diretamente ali na Câmara, tem algum horário ou telefone, alguma coisa assim ou não? Ela pode bater lá que ela vai ser recebida e vai passar por essa orientação. Então, nós temos, a gente seguiu o atendimento que já tinha na antiga gestão, né? Que é nas quartas-feiras, das 10 ao meio-dia e das 13h30 às 17h. Esse atendimento é feito sempre com agendamento. Pode ser feito pelo telefone da Câmara de Vereadores. Em breve teremos um telefone de WhatsApp que vai ser providenciado para facilitar o agendamento, né? E o atendimento nós estamos fazendo de 2 formas, ou presencial, com agendamento lá na Câmara, ou por videochamada, que às vezes facilita, né? Eu não consigo sair, eu tenho horário de trabalho, horário com os filhos, né? Então, Isso é facilita uma importante. videochamada, a gente agenda, faz a videochamada. Inclusive, já atendi uma mulher que, né, era difícil para ela vir até a Câmara. Então, a gente atende por videochamada, consegue conversar, se ver, entender melhor Olha, isso é a interessante. procura de ajuda que ela vem, né? Às vezes até por questões financeiras também, o Sim, não deslocamento e mora tal. muito perto, né? É Entendi. difícil se deslocar, facilita. Foi uma forma que a gente encontrou de facilitar as mulheres que não conseguiriam vir presencial, né? Tá. A gente vai colocar aqui na reportagem, na descrição, esses contatos Uhum. que a Thelma está falando. Então, a gente vai Sim. deixar ali o contato para você acompanhar, inclusive na Uhum. rede social também, e o telefone, se precisar agendar. Vamos deixar tudo direitinho ali, né, Sim, Thelma? esse número de WhatsApp ainda não temos disponível, porque surgiu essa ideia agora, então vai ser providenciado pela Câmara, né? Uhum. Então, assim que tiver, eu também vou estar divulgando nas minhas redes sociais, né? A gente vai passar para as telecomunicações também divulgarem, né? Tá. Ô, Thelma, e agora vamos falar um pouquinho dessa sua entrada na política, né? Como é que foi isso? Vai ser o primeiro mandato, né? Está sendo o primeiro mandato como vereadora. Então, estava no conselho tutelar. Queria que você contasse Sim. também um pouquinho dessa experiência no conselho. Uhum. Como é que foi, assim, entrar no mundo da política? Então, foi de surpresa, né? Levei um tempo para amadurecer a ideia, até porque já tinha participado de 2 eleições do Conselho Tutelar, mas que são eleições diferentes de uma para vereador, né? Não é obrigatório a votação, a população vai votar porque quer, não tem É aquela espontânea, né, a não tem votação, entendi. obrigação de votar, né? Então, a campanha de Conselho Tutelar, eu sempre digo que eu fiz ela por rede social, WhatsApp, mensagem, diferente de uma campanha de vereador que tu precisa ir visitar as pessoas, te apresentar, que o pessoal não te conhece. O Conselho Tutelar são teus conhecidos que vão lá votar, amigos, pessoas que são próximas, né? Então, assim,
com essa minha campanha do conselho e uma votação expressiva que eu fiz no conselho, eu comecei a ter a procura de pessoas para que eu fosse candidata a vereadora. No início eu achei uma loucura, eu disse, não, isso não é para mim, não estou preparada para isso, mas com o tempo a gente vai ouvindo as pessoas, amadurecendo a ideia. Meu marido foi o maior incentivador, ele sempre foi muito envolvido. Aquela situação de não adianta reclamar em casa se não quer se envolver e tentar fazer alguma coisa melhor, né? Apesar de eu ter um histórico familiar de tios que foram vereadores e sempre foram envolvidos com política, a gente se envolvia nos bastidores, né? Uma forma de pedir voto, mas não de dar a cara para bater, eu digo. Então, assim, foi desafiadora, bem desafiadora, assim, ter que conversar com as pessoas e dizer que vou ser candidato, o que eu pretendo fazer. A minha bandeira sempre foi saúde e educação. Educação porque é a minha área de formação, né? E a saúde porque eu vejo que a gente tem que estar sempre melhorando, nós nunca vamos ter uma saúde 100%. As pessoas cada vez precisam mais, né? A demanda aumenta, a população do município aumenta, né? Então, a gente sempre vai ter a melhorar, então é uma das bandeiras que eu quero focar também. E é importante esse envolvimento, né, Thelma, porque é exatamente isso, né? Como seu marido fala, a gente reclama, reclama, mas na hora de lá, então vamos fazer, né? Vamos lá, vamos Sim. dar a cara a tapa, vamos fazer, vamos se envolver na política. Eu costumo dizer isso, assim, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então a gente tem que Isso. ocupar esses espaços, Sim. né? Então acho que é importante, sim. E a gente viu nessas eleições aqui em Timbó, esse desejo de mudança da população, né? Então, a população mudou o executivo e mudou o legislativo. A gente teve Sim. um vereador reeleito, né? Praticamente. O Jonathan, mas o Jonathan tinha entrado como suplente, então, na verdade, foi a primeira eleição dele. Então, teve um vereador reeleito e essa mudança. Então, a gente está hoje com uma casa legislativa de estreantes, Sim. de gente nova, que eu tenho recebido, inclusive, aqui no MistoCast, e gente muito empolgada para fazer a diferença. Sim. Isso é importante. As tuas bandeiras devem ser essas, então, saúde Sim. e educação. A minha experiência já na educação, no conselho tutelar com criança e adolescente, né? Então, quero seguir nessa linha, claro que também não só focado a criança e adolescente, agora com a Procuradoria da Mulher, também com a família em si, né? E a gente vai trabalhar por isso e outras demandas que vierem também, né? Não será focado nisso. A gente está aberto a ouvir a demanda da população e... Já começou a chegar? As demandas começaram a chegar aos poucos já? tá vindo, assim, tá bem tranquilo ainda, porque as sessões iniciam agora dia 4 só, né? Isso. Então, estamos ainda num recesso, mas aos poucos as pessoas estão procurando, dando ideias, pedindo o que não tá legal lá no meu bairro, o que eu precisava melhorar aqui. E a gente está anotando, né, essa demanda Já está para juntando as demandas para ver o que Isso. faz. Tá. Dentro essa experiência no conselho, foram 5 anos, né, Sim. Thelma? 5 anos. E 5 anos lidando com situações dramáticas, eu acho, né? Porque eu penso que quando chega no conselho tutelar, a gente está falando de situações muito difíceis, né? E claro que tudo ocorre dentro de um sigilo, né? Em função que a gente está falando de crianças e adolescentes. Como é que essa experiência no conselho... o que você traz dessa experiência para atuação no legislativo? Então, é uma demanda, assim, focada para a família, né? Que tu vê a vulnerabilidade das famílias em todos os sentidos. Quando chega no conselho tutelar é porque o direito da criança já foi violado, né? Não chega lá se tiver tudo certo com aquela criança. Então, assim, o que a gente vai precisar melhorar? Temos casos de evasão escolar. Porque a evasão escolar hoje maior é adolescentes. Mas por que adolescentes? Alguns deixam de estudar porque querem trabalhar, outros porque têm a necessidade de auxiliar a família financeiramente, né? Então, são essas demandas que eu vejo que a gente vai precisar melhorar, como ter um curso profissionalizante para aquele, o aumento de vagas, às vezes, de menor aprendiz, porque ele recebe e ele continua estudando, ele tem a obrigação de continuar estudando, né? E focado também, assim, na demanda dos pais, que é a polêmica sempre das creches, né? Os NEIs precisam de ampliação,
Então, é um foco, um olhar que eu vou ter também para a educação nesse sentido. Sempre aquela demanda vindo de horário estendido. As mães precisam trabalhar, os pais precisam, não tem, às vezes, alguém, um apoio familiar de avós, tios. Então, nesse sentido, a gente precisa melhorar, né? Até porque nem todo mundo é privilegiado como nós somos, né? A gente estava Sim. conversando aqui como mãe, e eu tenho a minha sogra, você tem a sua mãe, pessoas que fazem parte dessa rede que a gente Sim. precisa para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estudar e fazer outras atividades. E nem todo mundo tem esse privilégio, Sim. né? Então, a gente até recebeu a secretária de Educação aqui também no podcast, ela comentou isso, dessa ampliação do horário das NEIs. Sim. Porque atende por 4 horas, mas o pai trabalha 8, 9, a mãe Essa trabalha. demanda não é da atual gestão, né? Não, sim. É de várias gestões Sim. anteriores que a gente vem ouvindo e sempre teve, né? Mas precisa ser estudado agora uma forma de melhorar isso, né? Às vezes o número de educadoras também não vai comportar um número maior de crianças. O espaço do NEI também não comporta. Então, são várias situações que precisam. Precisa ampliar o NEI, precisa ampliar o quadro de funcionários. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é simplesmente dizer, a partir de agora tem o período integral para todas as crianças, né? Sim, sim. Quer dizer, tudo deve ser, pelo que a gente percebe, deve ter sempre essa conversa, né? Com o legislativo junto com o executivo e conversando, olha, a demanda é essa, como é que fazemos para resolver, Sim. né? Essa questão dos cursos profissionalizantes que você comentou também achei muito interessante, assim, para os jovens, né? É muito grande a evasão escolar aqui em Timbó? Hoje não é um número tão alto, Mas a gente tem mas que... tem, e a nossa demanda Tá. maior da evasão escolar é adolescentes. Poucos casos de crianças menores, né? Entendi. E o adolescente chega às vezes no ensino médio e para de estudar. Sim. Estou trabalhando, não quero mais, né? E essa demanda de jovem aprendiz, hoje é pelo Senai. Então, eles precisam fazer uma prova, eu não sei exatamente como acontece lá, mas passa por uma prova, tem que ter notas boas, e aquele que largou os estudos não vai conseguir ser menor aprendiz, porque ele tem que estar estudando. Então, ele precisa ter outras opções para que ele precise continuar estudando e tem uma opção de trabalho também, né? Entendi. E na saúde? Você comentou a saúde também como uma grande bandeira, Thelma. Como é que você avalia hoje a saúde em Timbó? Então, eu acho que tem sim a melhorar, né? A gente ouve muito das filas de espera. Então, a ideia é que diminuam essas filas. Eu tinha atendimento no conselho, a gente tinha uma procura muito grande por mães que estavam esperando um laudo do filho, às vezes que tem autismo, não tinha um laudo fechado, consulta com neuropediatra, sempre foi uma demanda muito grande. Então, assim, melhorar nesse aspecto, né? Que a gente tenha esses atendimentos, que o município possa ter, às vezes, um profissional como este para atender no município, porque não tem no momento, eles eram atendidos todos em Blumenau. Eu tenho uma criança que eu preciso de um laudo que está com de autismo, de outros, né, aspectos que tem ali, e tinha que se dirigir a Blumenau, porque no município não tem esse profissional, né? E essa demanda é grande, vem aumentando a cada dia. E às vezes dificulta o trabalho lá na educação, porque a professora está lidando como uma criança que precisa de um laudo fechado para ter um professor de apoio. E às vezes demora esse laudo, né? Então, essa é uma demanda que a gente tem que focar para melhorar também. Thelma, você pretende... Porque, assim, eu gosto de aproveitar essas entrevistas para sempre aproveitar e explicar para as pessoas o papel do vereador, né? Porque eu acho que ainda existe confusão, né, entre o papel do executivo. O executivo até acho que existe um entendimento maior. Mas quando a gente pergunta do legislativo, né, as pessoas lembram... Só na época da eleição, as pessoas vão lá, votam... E aí depois esquece, ou né, eu não sei, eu acho que Timbó é uma cidade menor até que as pessoas cobram mais dos vereadores. Mas tanto esse papel, né, do legislativo de fazer as leis que são importantes, né, de aprovar as contas da prefeitura, mas também um papel de fiscalizar o executivo, né? Nesse sentido, como é que você pretende atuar? Também fiscalizando o executivo aqui de Timbó?
Com certeza. Hum. Né? A gente está aí para ouvir, para sentar, conversar, resolver da melhor maneira, mas também fiscalizar o que precisar ser feito de melhor ou precisar corrigir, né? Então, esse é o principal papel também do Sim, vereador, né? sim. De fiscalizar e a demanda que a população trouxer para a gente tentar levar para o executivo, né? É. Eu até comentei outro dia com um vereador aqui no podcast que a gente, como jornalismo, a gente pecou algumas vezes, assim, sabe? De fazer um balanço. Eu lembro de fazer muito isso na televisão. Ah, um balanço da atuação daquele parlamentar. Ah, esse Uhum. ano ele aprovou tantas leis. E a gente quantificava isso. E quem diz que isso é qualidade? Às vezes aquele Uhum. vereador não atuou fazendo leis, mas olha o quanto que ele fiscalizou, o quanto que ele Sim. cobrou, o quanto que ele fez a Uhum. ponte, né, entre o executivo e a Uhum. população, né? Claro. Então é É, eu, importante. eu sempre digo que nem tudo a gente precisa levar para a tribuna, né? Às vezes, numa conversa, eu consigo Já resolver. resolve, Veio exatamente. uma demanda para mim da saúde, eu vou lá, sento, converso com a secretária de saúde. Não, a gente consegue resolver aqui da Pronto, melhor maneira, pronto. né? Nem tudo precisa virar polêmica, né? Exatamente. Mas, claro, a gente tem que fazer esse papel. Inclusive, se não virar polêmica, melhor ainda. Quer dizer que foi Sim, foi resolvido, né? resolvido sem eu precisar ir levar para uma tribuna, né? Então, esse é o meu perfil de tentar resolver antes de ter que, vamos dizer, ficar cobrando e não foi resolvido. Então, eu vou lá, converso, resolve. Né? Tá ótimo. Bom, Sim. o Fábio esqueceu de colocar o relógio, sabe? Onde eu calculo o tempo do podcast, né, Fábio? Já até falando aqui um pouco de bastidor. Ai, 16, então tá bom. Eu tá joia. Thelma, quero agradecer muito a tua presença aqui no MistoCast, viu? No nosso podcast. Desejar um mandato muito produtivo. E você pretende estar sempre em contato, assim, com a população, portas abertas? Então, eu fico disponível, né? Tanto para a população quanto para vocês. Agradeço o convite. É o meu primeiro. A gente fica até nervosa um pouco, mas a gente está disponível, de portas abertas na Câmara, quando vier. A população que vier conversar, estou disponível também. E eu agradeço o convite por poder participar. A gente que agradece, e eu sempre reforço isso, assim, eh, o papel e a força das mulheres, né, Thelma? A Sim. gente, a gente é mãe, a Thelma é mãe, professora, conselheira tutelar, e atua em casa e cuida dos filhos, e campeonato de futebol leva para lá e para cá, e Verdade. agora vereadora, demanda da população. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que dar conta, e a gente dá conta, né? E a Dá gente dá conta. conta. Então, assim, parabéns, parabéns mesmo, de coração, pela tua eleição. E a gente também aqui vai estar sempre de portas abertas, porque eu acho que a gente tem algumas questões parecidas, assim, os políticos e o jornalista, porque nem sempre, primeiro, nem sempre a gente agrada. Nem sempre a gente Sim. agrada e não estamos para agradar, né? Estamos sempre Uhum. trabalhando em prol da população. E a gente também Isso. serve de ponte, né? Muitas vezes a pessoa procura a imprensa antes de procurar Procurar. o Isso. vereador ou o prefeito. Uhum. Então a gente também fica aqui de portas abertas, viu? Muito obrigada. Gente, até a próxima. Tchau.